Marfim aqui traz um ponto, não sei se eu concordo 100% com esse ponto não, mas eu acho que em parte isso daqui se apresenta no dia a dia. O grande mal para a elite brasileira, e incrivelmente uma grande ajuda para a direita e para os perseguidos políticos, é a imprensa brasileira, em especial a Globo. Os jornalistas são tão militantes, tão delirantes, tão fora da realidade, que simplesmente escolhem ignorar os fatos. A vaza-toga aconteceu? Há um funcionário do ministro mostrando com provas, documentos e áudios que coisas criminosas aconteceram no gabinete dele? Pouco importa. Os jornalistas e a imprensa ignoram. Trump falou 5 palavras boas sobre Lula e no resto do tempo avisou que o Brasil vai se ferrar se não se alinhar aos Estados Unidos? Pouco importa. Eles ignoram e só dão destaque. Eita, agora acabou o Eduardo Bolsonaro, agora o Trump agora é amigo do Lula, é a química. E esse comportamento alucinado da imprensa, que ainda mantém credibilidade entre políticos, banqueiros e juízes, contamina em milhões de por cento a leitura que essa gente faz do que acontece no Brasil. É por isso que não viram Bolsonaro chegando. É por isso que acharam que acabariam com o bolsonarismo por meio de prisões e perseguições. É por isso que acharam piada o relacionamento de Eduardo com Trump. O político que quiser interpretar corretamente o que acontece no Brasil tem que evitar a imprensa brasileira e se informar mais pelas redes sociais. Caso contrário, continuará sendo surpreendido pelo óbvio. Eduardo Bolsonaro, que obviamente... Você vê, essa matéria que obviamente foi com alguém próximo do Eduardo Bolsonaro, talvez o próprio Paulo Figueiredo. A matéria que a gente abre o vídeo hoje, ele compartilha na Bela Megali, né? Aí tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro só abre mão de candidatura à presidência para 2 nomes. Saiba quais? Quais? Flávio e Carlos Bolsonaro. Se não for, vai ser meus irmãos. A informação foi confirmada à coluna por auxiliares diretos de Eduardo. A leitura de Eduardo é que, com Bolsonaro inelegível, o capital político precisa permanecer na família. Ou seja, um dos 3 filhos, com carreira política consolidada, é quem deve entrar na disputa contra Lula. E eu acho importante mesmo. Não só eu. Não é só eu que eu acho não, viu? Veja só. Turma do consórcio. Turma do consórcio vai falar sobre isso, né? Deixa eu colocar um trecho da pergunta do Caio Junqueira. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, quem seria o mais competitivo de fato nas urnas? Resumindo, Bolsonaro. Tarcísio de Freitas hesitando bastante, praticamente não querendo ir para essa disputa. Essa semana cresceu muito o nome do Ratinho Júnior, né? Começou lá no domingo com um jantar aqui em São Paulo. O Ratinho, hoje a gente publicou reportagem dele já frequentando a Faria Lima, vendendo ali bastante o seu governo, uma agenda superliberal. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, nos seus apontamentos e na sua análise, quem seria o mais competitivo, de fato, na urna? A realidade é que hoje o eleitor não está conectado na eleição presidencial e todos esses governadores que se apresentam como potenciais candidatos são bastante desconhecidos fora do estado deles, né? Essa é a realidade. E quando a gente faz uma pesquisa de intenção de voto estimulada, ela reflete muito mais hoje o antipetismo do que um nome em particular. Eu sempre prego aqui, Caio, que uma das coisas mais importantes que a gente faz de intenção de voto é a pesquisa espontânea de intenção de voto, porque nela a gente vê se o eleitor realmente está engajado, ou se ele já está com um nome claramente forte na cabeça. E além do fato, né, Caio, que o Brasil vota de maneira espontânea, né? O Brasil você não vai para a urna e tem todas as alternativas, você vai lá espontaneamente e coloca o número. Hoje, mais da metade do país não sabe falar o nome de um candidato a presidente espontaneamente. Os que conseguem falar ou falam, obviamente, o presidente Lula ou falam o presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje é muito, muito cedo para que esses governadores tenham um mais ou menos favorito, né? Eles são bastante conhecidos e reconhecidos no Estado e quando estimulados, eles mais ou menos dialogam com o antipetismo. É muito cedo ainda, eles precisam se apresentar ao país. Pois é, né? O antipetismo. Dialogam com o antipetismo, é o que sobra. Ai. Aí vem o Carlos. Para o isentão, né? União da Direita Faria Limer, se você não aceitar, né, toda a chantagem, você é considerado radical e o ato tem que ser, né, da pior forma possível. Caso contrário, você será rotulado de extremista. O Carlos tá bem puto e eu acho que o Carlos tem motivo pra isso. Tem muito motivo pra isso. Revista Piauí, do Moreira Salles, que é dono do Itaú Unibanco. Revista Piauí fez um levantamento dos portais ligados principalmente à cobertura econômica do país. A cada 10, 8 ou são de propriedade dos bancos. Não, a cada 10, 8 são de propriedade dos bancos. Bancos, instituições de investimento, né, casa financeira, enfim, assets. É por aí. Cadê esses veículos de imprensa? Porque eu acho que essas questões ligadas à democracia brasileira, até eleições, impactam, né, a bolsa, o mercado de valores e tudo mais. Não tem uma linha pro que está acontecendo. Nada, nada. E em vez de outros, eles comentam sobre política. Não só falam de economia nesses portais, não. Aí você vê, né, a união da direita. Ciro Nogueira e Rueda, que estão muito, assim como Lula Lima, ambos estão trabalhando para derrotar o Lula. União e PP anunciam saída de ministérios de Lula, mas mantém 140 cargos em órgãos federais. E aí, gente? Como é que funciona isso? Que oposição é essa, hein? Como é isso? Quer derrotar o Lula mesmo? Quer? Sendo base do governo Lula, 140 cargos? Aí esse mesmo centrão é a aposta do Supremo para travar impeachment de ministros. Eu só não entendi porque a Larissa Borges falou, né? O